Vocês viram como tá o climinha na grande favorita para ganhar a Copa do Mundo desse ano? É, rapaziada, nem tudo são flores na grande seleção francesa, faltando uma semana para começar a Copa. A Copa já começa nessa quinta-feira, mas para a seleção francesa é um pouquinho depois. E o clima lá tá tenso, rapaziada, tá complicado. Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo aqui que não começa de hoje, não é de agora, mas as coisas vêm se agravando e parece que a cada dia que passa tem uma nova polêmica surgindo na seleção francesa. Só antes de continuar rapidamente, pra você que não me conhece, eu sou o Eduardo Bellini, aqui no Perfil Tem Futebol todo dia, rapaziada. Lembrando que nesse período de Copa do Mundo vai ter vídeo sobre a Copa todo dia aqui no meu canal, seja no Shorts ou aqui nos vídeos longos. Então já se inscreve aqui e me ajuda a bater a meta de 20 mil inscritos, pelo menos até o final dessa Copa do Mundo. Então conto com a sua ajuda, se inscreve aqui no canal e deixa o like nesse vídeo que também me ajuda demais. Fechou, rapaziada? Vamos direto então pro assunto desse vídeo aqui, sem mais nenhum tipo de enrolação. Já tá na tela aqui, que basicamente é o seguinte: tudo começou a desandar nos jogos preparatórios para a Copa do Mundo, ou seja, ainda lá atrás, muito cedo, as coisas começaram a caminhar diferentes no vestiário da seleção francesa. Mais precisamente por conta dessa cena aqui que tá na tela para vocês, essas duas imagens. Eu vou mostrar o vídeo, tem gente aqui que só vendo as imagens já sabe do que eu tô falando, mas basicamente o que aconteceu é isso daqui, ó. Vou mostrar o vídeo para situar vocês do que eu tô dizendo. Olha só, em um dos jogos preparatórios da seleção francesa para a Copa do Mundo, o Mbappé e o Kanté protagonizaram essa cena aqui. O Mbappé começou essa partida no banco de reservas, tá? Lá atrás, faz tempo esse jogo aqui, faz tempo. E o Mbappé estava se preparando para entrar, então ia jogar ali o final do jogo, ia jogar cerca ali de 10 minutos no máximo dessa partida em específico. O Mbappé, ele fez questão de jogar com a braçadeira de capitão. Independente do tempo que ele ia ficar dentro de campo, na hora que ele vai entrar, ele faz questão de estar com a braçadeira. Então, imediatamente quando ele tá aqui pronto para entrar, ele olha pro Cherki e faz o pedido para que o Cherki retire a braçadeira de capitão que estava com o Kanté e entregue para ele. Olha só. O Cherki, imediatamente, que não é uma das lideranças da seleção francesa, vai lá cumprir a ordem de uma das lideranças, que é o Mbappé, e retira a braçadeira de capitão de uma outra liderança, que é o Kanté, e leva para o Mbappé. De acordo com as últimas notícias, de acordo com as notícias que saíram, a partir desse momento, as coisas começaram a desandar, começaram a ficar meio estranhas no vestiário da seleção francesa. E mais recentemente, tivemos a protagonização dessa cena aqui, ó. Olha essa outra cena aqui, rapaziada. Olha só, Mbappé passando ali, cumprimentando todo mundo, ó, ele foi cumprimentando um por um os jogadores aqui da seleção francesa, o goleiro tá de cabeça baixa, então ele vai dar um toquinho aqui nas costas do goleiro só, ó. Cumprimentou o goleiro, chega no Mbappé, olha isso. O Kanté simplesmente ignora, não tem nem tapinha, não tem com aperto de mão. Perceba que o Mbappé, ele até faz o movimento aqui de tentar, deixa eu ver se eu consigo botar aqui, mais pra cima, assim, ó. O Mbappé até faz o movimento de tentar cumprimentar o Kanté, só que o Kanté ignora. Olha só. Ó o bracinho do Mbappé. Entendeu? Ó. O Mbappé até faz o movimento, só que o Kanté passa reto, não olha nem no olho. E o Mbappé tenta dar uma disfarçada, né? O Mbappé aqui olhando pra cima, como se não fosse com ele. E aí, cara, depois dessa cena, começaram a sair várias e várias notícias, começou a vir à tona tudo que tá acontecendo nos bastidores da seleção francesa. E a notícia da vez foi publicada pela própria imprensa da França. Opa, foi mal, rapaziada, tô de volta. Foi pela própria imprensa francesa, cara. Ou seja, não é imprensa de fora querendo criar burburinho dentro da seleção francesa para tentar desestabilizar o cara, criar crise na grande favorita. Não, é a imprensa da França falando o que realmente está acontecendo. Essa matéria que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, foi publicada pelo próprio L'Equipe e repostada aqui no Brasil pelo GE, né? Ou seja, fontes confiáveis aí em relação a isso. E olha só essa matéria. Jogadores da França entraram em conflito com a Federação Francesa após um comercial. Ou seja, o clima dentro da França no vestiário já não estava legal por conta dessas picuinhas, dessas cenas que estavam acontecendo. Isso aqui é uma delas, tá? O que eu mostrei pra vocês aqui é uma das cenas que saíram, mas tem várias outras. Se a gente for pesquisar aqui, a gente encontra várias outras histórias relacionadas a jogadores, ou seja, briga, birrinha, questão de vaidade, coisas pequenas que no final de tudo se somar
protagoniza cenas como essa que acabou de acontecer entre o Mbappé e o Kanté, que eles não estão se falando, não estão se cumprimentando. São duas lideranças da seleção francesa que nem estão se falando nas vésperas de uma Copa do Mundo, pra vocês verem o que eu tô falando. E aí agora a notícia da vez, então, como eu tô dizendo pra vocês aqui, que o L'Equipe trouxe, é que os jogadores estão agora em conflito com a própria Federação da França, ou seja, não basta os conflitos internos, tem também um conflito agora dos jogadores com a Federação Francesa. Os jogadores participaram de uma sessão de fotos para os patrocinadores da Federação Francesa. Um grupo formado por nomes como Mbappé, Olise, Dembélé, Cherki e Doué se incomodou com um comercial feito para uma casa de... tá aqui... pois não sabiam do conteúdo. Mbappé e Cherki foram os que mais externaram o incômodo. Segundo o jornal L'Equipe, a situação pode ferir um acordo feito entre os jogadores e a federação lá em 2023. Ou seja, aparentemente, nesse caso em específico, os jogadores estão certos. Porém, essa mesma matéria trouxe à tona um outro fator. Esta é apenas a tensão mais recente entre os jogadores e a Federação Francesa. A imprensa local já relatou conflitos em relação à premiação para a Copa do Mundo e também sobre o número de ingressos para cada atleta. Como eu tô dizendo, cara, são várias e várias rusgas que estão nessa seleção francesa às vésperas dessa Copa do Mundo. Seja internamente entre os próprios jogadores, como também, como agora a gente está sabendo, com os jogadores e a Federação Francesa. Isso daqui que a matéria traz é basicamente o seguinte: os jogadores queriam receber X e a Federação Francesa queria oferecer Y pelas premiações oriundas da Copa do Mundo. Por exemplo, a CBF, salvo engano, fez um acordo com os jogadores da seleção brasileira que se o título vier, se a seleção conseguir conquistar o Hexa, 80% da premiação será entregue para os jogadores, ou seja, será dividido entre os jogadores 80% da premiação. E aqui, uma das rusgas que tem, que já tinha, né, dos jogadores com a federação seria justamente referente a isso também, sobre a premiação, que os valores não foram revelados, mas os jogadores queriam receber mais do que a federação estava disposta a pagar. Teve também uma outra rusga, que é a questão do número de ingressos. Cada jogador recebe uma quantidade X de ingressos para o jogo, para cada jogo. A federação queria oferecer uma quantidade, os jogadores queriam mais. Aí começaram a ter esses conflitos, né? É aquilo que eu falei, são pequenas coisas que somadas protagonizam cenas como essas daqui que a gente tá vendo, essas daqui também que tá na tela agora de novo. Então assim, cara, o climinha tá legal, tá? E todo santo dia tá saindo novas notícias sobre novas situações, novos conflitos, seja entre os próprios jogadores, sejam dos jogadores com a federação. Cara, tá acontecendo de tudo na seleção da França às vésperas dessa Copa do Mundo. Vamos esperar até o dia da estreia da seleção. Se sair qualquer nova atualização, eu vou atualizando vocês aqui, vou informando vocês. Então já se inscreve aqui, deixa o like nesse vídeo. Tamo junto e até o próximo, hein? Eu quero que continue. Eu acho que cabe mais. Tá gostoso. Pra gente tá gostoso. Eu quero que continue assim.